Falou sobre Alexander, ele pode pintar no Vasco. Tem as últimas de mercado, bastidores, finanças, o futuro de Everton Cebolinha. Falou também sobre Robinho Júnior, que ao que parece deve deixar o Peixe. Tem últimas de mercado, o Galo procurando o clube para volante e muito mais. Fala aí pessoal, eu sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. E Alexander, jogador do Galo, pode virar reforço do Vasco, especulação que ganhou força durante o fim de semana. O Cruz Maltino de fato fez uma sondagem pelo jogador de 22 anos de idade. O Atlético topa negociá-lo, mas posso assegurar para vocês que ainda não há proposta oficial. O Vasco está analisando todas as alternativas antes de avançar. Vale a lembrança de que o Alexander foi comprado por 35 milhões de reais junto a um time saudita e tem vencimentos de algo na casa de R$1 milhão por mês. O Alexander está tão fora dos planos do Barba Domingues que nem saiu do banco de reservas nas últimas 4 partidas. O Vasco tem concorrência nacional e essa definição deve ser tomada nos próximos dias. A prioridade ou as prioridades no Vasco hoje são contratações de atacantes que façam gol. Depois das chegadas de Sousa e Colídio, o Vasco ainda entende que precisa de homens de referência que tenham facilidade em colocar a bola para dentro do gol. Só para completar, registrar que Vasco e Santos se enfrentam nesse domingo em São Januário, jogo dos mais dramáticos, dois times seriamente ameaçados de rebaixamento. Você tem palpite para Santos e Vasco? Já usa o espaço para comentário e deixe postado o seu placar, beleza? Hora de falar sobre o Atlético Mineiro, que procura clube para um de seus volantes. Depois das chegadas de Castanho e Fred, o Atlético decidiu negociar Alexander, meio-campista de 22 anos de idade, comprado na temporada passada do Al-Ahly por 35 milhões de reais. A verdade é que o Alexander não conseguiu cair no gosto do Barba. E por ser um jogador com enorme potencial, só 22 anos, e que custou caro, o Atlético topa emprestá-lo para que o Alexander ganhe mais minutos, jogue com mais frequência, se valorize para quem sabe ser vendido num futuro não tão distante. Nas últimas 4 partidas do Galo, o Alexander foi relacionado, mas nem saiu do banco. Última participação dele em 26 de julho, na vitória por 2-1 contra o Palmeiras, ele jogou 1 minuto. A última partida do Alexander como titular no longínquo 21 de maio, quando o Galo venceu o Cienciano por 2-0. Desde que foi contratado, 38 jogos e 2 gols. Pelo fato de só ter disputado 5 partidas do Brasileiro, o Alexander ainda pode atuar por um rival no Campeonato Nacional. Informação importante sobre Everton Cebolinha, o atacante que ainda não completou 12 jogos no Campeonato Brasileiro, teve um resfriado conveniente. Por que eu estou dizendo isso? Cebolinha não tem sido utilizado nas últimas partidas do Flamengo. Dessa maneira, se mantém com 10 jogos no Campeonato Nacional, que lhe permitem atuar por um outro rival da Série A. Você sabe, né? Um atleta que fez até 12 jogos no Brasileirão ainda pode se mudar para outro clube. Fez a 13ª partida e isso está impossibilitado. Cebolinha não disputou os 2 últimos jogos, contra a Vitória e também contra o Cruzeiro, e também deve ficar de fora diante do Mirassol. Um quadro gripal o impediu de treinar ao longo da semana. Cebolinha que não joga desde 26 de junho, no empate em 1-1 do Flamengo contra o São Paulo. Na oportunidade foram 13 minutos em campo. É importante registrar ainda que o Cebolinha tem hoje como seu grande problema a questão salarial. Ele tem contrato com o Flamengo até dezembro, e para sair agora, haveria necessidade de uma compensação financeira para o Fla. Pro Cebolinha talvez seja mais negócio esperar até dezembro, porque em vez de o Flamengo receber essa compensação financeira, quem ganha o dinheiro é o Cebolinha. O problema é que ele ganha R$1,5 milhão por mês hoje, e o Cebolinha ainda quer uma compensação, um pagamento de luvas, que levariam esse custo para mais de R$2 milhões mensais. Temporada de 23 jogos, 3 gols e 1 assistência. A pergunta que eu deixo para você: Cebolinha vale R$2 milhões por mês? Se você fosse o dirigente do seu time do coração e pudesse contratar o Cebolinha de graça, até quanto você toparia gastar? Já usa o espaço para comentário e registra a sua opinião, beleza? E o staff de Robinho Júnior procura clubes para o atacante de 18 anos de idade. A verdade é que Robinho não consegue jogar sob o comando de Cuca, atleta que foi recentemente sondado pelo Genoa da Itália, embora sem proposta, e tem sido alvo de especulações com clubes da Série A. Paulo Brax, do Atlético, é um daqueles que demonstraram em algum momento interesse na contratação do jogador. O Robinho não sai do banco de reservas em partidas do Santos há 6 jogos. Ele só jogou 1 dos últimos 9 jogos. São 12 partidas na atual temporada. Na avaliação do Cuca, há atletas hoje mais prontos do que o Robinho. Diante desse cenário
e com a necessidade de faturar dinheiro, o Santos cogita emprestar o Robinho, ou até vender, dependendo da proposta. Contei para vocês que o Santos tem 2 meses de direitos de imagem atrasados, tem um transfer ban que vai custar cerca de 20 milhões de reais e tem seu técnico Cuca pressionando a diretoria em busca de contratações. Tudo isso em meio às disputas de Sul-Americana, de Copa do Brasil e a briga contra o rebaixamento no Brasileiro. Nesse domingo, o Santos visita o Vasco, lá em São Januário. O Fernando Ferro. Boa noite, Nicola. Com a contusão do Lian com o Atlético vai buscar outro zagueiro? Agora eu já posso contar isso. Ontem vocês tinham me perguntado e eu resgatei uma resposta que eu tive do... Eu tinha resgatado... Vamos lá, vamos começar do começo. Eu tinha perguntado para uma fonte do Galo ontem cedo se o Atlético estava atrás de atacante. E a pessoa disse, Nicola, nós vamos contratar atacante se a gente conseguir saídas no elenco. Porque não dá para aumentar a folha salarial, o Atlético está muito preocupado com a condição financeira, não dá para sair contratando a rodo. Aí, ontem, quando vocês perguntaram, eu mandei mensagem para uma fonte do Atlético que não respondeu ontem, e falei, se o raciocínio para o atacante vale, talvez o Atlético só vá contratar zagueiro se conseguir liberar jogador. E nessa sexta-feira, enfim, consegui uma resposta sobre o tema, nem sempre é no tempo que a gente quer, né? Mas eu perguntei assim, zagueiro para o lugar do Lianco, só em caso de saída de atleta? Até para reforçar aquilo que eu já tinha conversado com a minha fonte. Ou dá para mudar a estratégia especificamente em relação a essa posição? Estamos em avaliação, até porque temos 3 jogadores vindo da base e treinando conosco. Eu falei, algum dos meninos da base tem chamado a atenção? Sim, a dupla titular está aqui treinando muito bem, Lemos e Samuel. Confesso que eu não vi nem Lemos nem Samuel em ação, não tenho a menor capacidade de avaliá-los. Vocês, torcedores do Galo, certamente estão mais capacitados do que eu, mas o Atlético, antes de decidir se vai ou não buscar um zagueiro, por conta da lesão do Lianco, que deve afastá-lo por um bom tempo, há essa possibilidade, esse estudo interno, tá bom? Deixa eu até mandar uma mensagem para o pai do Lianco, para que vai que o Marcelo Voinovich, peraí. Cadê? Marcelo Paz, Marcelo Lima, Marcelo Pettinati, Marcelo Robalinho, Marcelo Pupo, Marcelo pai do Lianco, por isso que eu não estava achando. Helão, boa noite. Tudo na paz por aí? Vamos lá. Vocês são foda. Fala das dívidas de Galo e Corinthians. Atila, são 2 das maiores dívidas do país, tá? A maior de todas é a de Botafogo, que tem somente com a SAF dívidas superiores a 3 bilhões de reais. Ainda tem a dívida da associação. O Corinthians tem dívidas na casa dos 3 bilhões, pouquinho menos. O Atlético tem... Cara, o Atlético conseguiu, graças a um aporte feito pela família Menino nos últimos dias, de 510 milhões, reduzir de forma considerável suas dívidas bancárias. E isso deve ser um enorme trunfo para que o Atlético tenha mais fluxo de caixa. O Atlético gastava por mês, somente com juros da dívida, 25 milhões de reais mensais, tá? Agora, a situação muda. O pai do Lianco está respondendo que está bem, agora é recuperar novamente. É muito grave. O empresário do Diego Carlos sobre as negociações para a liberação do atleta. Posso dar uma perguntada de novo? Mas eu já conversei com ele no início dessa semana. Quer ver? Eu até resgatar o que foi falado. O Diego Carlos é zagueiro brasileiro, pertence ao Fenerbahçe, tem contrato longo lá. Ganha 1,5 milhão de euros por temporada, livre de impostos, e mais 500 mil euros por temporada livre de impostos. Então, um pacote do Diego Carlos lá é de 2 milhões de euros. Aqui, Diego Carlos pode rescindir no Fener? A minha pergunta foi essa, a resposta foi, tem chance. Quanto ele ganha lá? 1,5 milhão de euros net é livre de impostos, com mais 500 mil euros de bônus. Vasco tem chance? Grande chance se conseguir a rescisão, sim. Então, assim, o Vasco é o grande favorito a contratar o Diego Carlos, a conversa entre os clubes já está, entre o clube e o jogador já está certa, mas o Vasco conta que o Fenerbahçe top liberá-lo sem compensação financeira, tá? Só para lembrar, a situação mais ou menos parecida do Fred, a diferença é que o Fred era titular, vinha jogando, né? Ele até perdeu a condição de titular nos 2 últimos jogos da Pré-Champions, por conta do retorno do Kanté, por conta da melhora da condição física do Greenwood, que foi um dos reforços mais caros, enfim.
O Diego Carlos não. O Diego Carlos nem jogou com o Fenerbahçe nessa temporada. Não participou de amistosos. Eu nem sei se ele está treinando com o restante do elenco. Embora tenha vínculo com o Fenerbahçe, ele teve emprestado na temporada passada. Diante disso, acho que fica mais fácil para o Vasco esperar a rescisão do contrato. O Atlético imaginava que com a chegada de reforços, o Lukaku, por exemplo, foi contratado nessa semana, o Lukaku que pertencia ao Napoli, que o Fenerbahçe, no final das contas, fosse liberar o Fred de graça. O que se disse lá em Belo Horizonte é de que houve uma compensação financeira de 2 milhões de euros e mais 500 mil euros em bônus, tá? Só é importante registrar que, e essa é uma informação exclusiva, o Atlético só começa a pagar a compensação em bônus e também a compra dos direitos econômicos no ano que vem. Rodolfo Edu, boa noite, Nicola. Notícias do Galo. Saí da live do HG Play falando que o Galo vai atrás de um atacante e um zagueiro. Vem? Rodolfo, conversei hoje com uma fonte do Galo e a pessoa disse que o Atlético está avaliando a possibilidade de buscar um zagueiro, tá? Como é que se dá essa avaliação? Primeiro, o Atlético quer sentir o que dá para imaginar sobre os 3 garotos da base que subiram. Entre eles 2 especificamente, deixa eu até pegar aqui na minha conversa com essa fonte, Lemos e Samuel. O Atlético quer entender se esses 2 meninos estão prontos, estão preparados para assumir esse protagonismo no time principal ou se de fato vai ter de buscar uma contratação. A resposta eu perguntei assim, ó, zagueiro para o lugar do Lianco, só em caso de saída de atleta, estamos em avaliação, até porque temos 3 atletas vindos da base treinando conosco. Só uma coisa, eu tinha mandado mensagem para o pai do Lianco para perguntar sobre a situação, né? Perguntei como é que ele tá. Tá bem, agora é recuperar novamente. Aí eu perguntei assim, é muito grave? O que vocês já têm de posição? Não tenho muita informação ainda, mas é uma lesão chata, tem que recuperar com calma. Mas volta em breve, se Deus quiser. Esqueci algum superchat. Leandro Eringer, membro há 52 meses, baita parceiro. O Galo poderia dar chance para o Rômulo, que já está lá. Pois é. Ô, Leandro, a impressão minha ou tem uma resistênciazinha da torcida com o Rômulo, cara? Não tem? Enfim. Fluminense é maior que o Vasco, kkk nunca. Quem falou isso, Edu? Eu não falei, não. Eu não falei nada disso, não. Tá bom? Robinho Júnior tá vindo pro Galo, escreve o JC. Eu não tenho essa notícia, eu vou até mandar uma mensagem para uma pessoa Qual será o salário do Castanho no Galo? Vou descobrir também, não tenho essa informação, não.